Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos aí começando a nossa live das segundas-feiras, aguardando aí as pessoas começarem a chegar para a gente dar início. E hoje, conforme a gente combinou, conforme eu falei no story, nós vamos estar falando aí sobre um tema polêmico, que eu acho até difícil, que é reencarnação e terapia. Mas estamos esperando aí, seja bem-vinda Marli, seja bem-vinda Renata, sejam bem-vindos vocês aí que estão chegando. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Boa noite, Maria Lúcia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, que o sinal esteja chegando bem para vocês. E isso aí, né? E, como sempre, né, deixando aberto aí, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colocação, contribuir aí, interagindo aí com o nosso bate-papo. Boa noite, Newton. Sejam todos bem-vindos. E conforme eu falei, né, na chamada do Story hoje, nós vamos estar falando sobre reencarnação e terapia. E assim, é um tema complexo, né? É um tema complicado, difícil, porque envolve algumas crenças estabelecidas, envolve alguns preconceitos de pessoas. Mas eu acho que vale a pena ser dito porque é, é muito importante, é um conceito muito importante, né? Esses dias eu vi uma postagem de um colega nosso aqui, falando sobre terapia regressiva. E ele nessa postagem ele falava, né, que de uma técnica de terapia regressiva, mas que nessa técnica não estava ligado a vidas passadas, porque vidas passadas eram conceitos religiosos, místicos, e que não envolviam a ciência. E assim, a gente não pode concordar com isso, não é? Porque a ideia da reencarnação, a ideia de vidas passadas, apesar dela ter passado muito pelas religiões, por várias religiões, aliás, quando a gente pensa nisso, a gente acha uma coisa suspeita, né? Por que tantas religiões, por que tantas filosofias no Egito, na Grécia, na Pérsia, na Índia, na própria Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos encontrar passagens falando sobre a reencarnação. Então, por que tantas filosofias falam da reencarnação, né? Enfim, já fica uma dúvida. Mas a ideia da reencarnação, ela não é somente uma ideia religiosa. A ideia da reencarnação, ela ganhou um caráter científico. E isso ao longo de todo o século XX. Eu tenho até reforçado aqui essa ideia com vocês muitas vezes. A ciência vai dizer assim, por exemplo, mas a gente não tem como provar a ideia da reencarnação. Mas eu vou dizer para vocês algumas coisas que a psicologia, a medicina hoje tem como verdades absolutas e que também não são provadas nas mesmas bases. A própria psicanálise. A psicanálise se fundamenta basicamente na observação dos fenômenos e numa interpretação. Não tem nenhuma prova científica das ideias que Freud construiu na obra dele. Pelo menos nessa base cartesiana que a ciência às vezes cobra, não tem. A homeopatia, por exemplo, hoje é uma especialidade médica. Não tem nenhuma prova científica dos efeitos da homeopatia. A acupuntura hoje, por exemplo, é uma especialidade médica. Não tem nenhuma prova científica dos efeitos da acupuntura. Não tem, até porque os canais dos meridianos que são trabalhados na acupuntura, eles ainda não podem ser testados pelas máquinas, pelos aparelhos que a gente tem hoje. Já tem até alguma forma de testá-los, mas não com esses aparelhos que a gente tem hoje. A própria terapia floral, por exemplo, que eu não sei se é na cidade do Rio de Janeiro ou se não está, eu acho que é na cidade do Rio de Janeiro.
ela já foi colocada como uma terapia nos hospitais municipais, ela já é reconhecida como uma possibilidade. A gente não tem prova nenhuma com essas bases que a ciência cobra, essas bases cartesianas, de que a terapia floral ela tenha fundamento. E a ideia da reencarnação, ela também entra assim. Você veja, por exemplo, hoje a medicina aceita alguns princípios da paranormalidade. Por exemplo, a medicina aceita a telepatia, aceita a telecinesia, aceita a clarividência. A medicina hoje aceita esses fenômenos, mas nenhum deles pode ser provado. Então, aí vem as pessoas e dizem assim, mas a reencarnação não pode ser provada. Ela não pode ser provada como todas essas coisas que eu falei para vocês não podem ser aprovadas, mas são aceitas. Por que são aceitas? Porque são observáveis. São observáveis os seus fenômenos. Né? Então, ao longo de todo o século XX, na verdade, antes do século XX, no final do século XIX, já havia um movimento de pesquisa em cima da ideia da reencarnação. Já havia esse movimento. Se a gente for olhar o Antigo Testamento, se a gente for olhar o movimento cristão acreditava na reencarnação. Jesus vai falar de reencarnação pelo menos em 2 ou 3 vezes. Um deles se refere a João Batista, sendo a reencarnação de Elias, por exemplo. Ele vai falar 2 vezes que João Batista era a reencarnação de Elias. Ele vai falando numa outra passagem também, que agora não estou me lembrando, acho que foi no Monte Tabor, ele também vai citar um fenômeno de reencarnação. A ideia da reencarnação ela era aceita no cristianismo. A ideia da reencarnação ela foi tirada do cristianismo no Concílio de Constantinopla, em 553. No ano de 553, no Concílio de Constantinopla, o imperador romano, Justiniano, ele decretou que a reencarnação não era uma ideia que não deveria constar dos princípios cristãos. Então ela foi tirada por um decreto. Dizem aí as más línguas, o folclórico cristão, que a esposa dele, né, ela sabia, ela se considerava mesmo uma pessoa muito perversa, e ela tinha medo de ter que reencarnar e via pagar pelos crimes dela, pela perversidade dela. Então ela pediu que o marido dela, né, o imperador Justiniano, decretasse que a reencarnação não era verdadeira. Né? Uma infantilidade mesmo, uma grande maturidade, né, espiritual. Enfim. E aí, então, no ano de 553, a ideia da reencarnação foi tirada, ela passou a ser condenada pelo movimento cristão, mas até então ela era aceita. Então a gente vai vendo que a ideia da reencarnação, quem tem aí vontade de ler, de estudar, de aprofundar um pouco mais isso, e eu digo a vocês, vale a pena, vai começar a construir uma convicção muito sólida a respeito disso. Vocês vejam que hoje a gente tem estudos muito fortes, os russos fizeram estudos muito interessantes sobre o modelo organizador biológico, que seria mais ou menos a nossa alma, e como que ela evolui ao longo do tempo. O termo inglês, o Rupert Sheldrake, ele fez também um estudo muito interessante sobre campos mórficos e ressonância mórfica, que também fala um pouco da ideia da alma e como que ela evolui no espaço-tempo. Então, existem muitos trabalhos, mas com certeza a área de pesquisa que mais trouxe evidência a respeito da reencarnação foi a terapia regressiva. Porque ao longo de todo o século XX, os pesquisadores faziam regressão com seus pacientes, levavam esses pacientes a viver vidas passadas. Muitos desses pacientes conseguem relatar detalhes das vidas passadas, detalhes mesmo, pormenores, data de nascimento, cidade onde nasceu, nome. E esses pesquisadores depois eles iam a campo, verificar se essas pessoas realmente haviam existido nessa vida que elas narravam no passado. E eles atestaram centenas, milhares de casos, com detalhes assim, minuciosos muitas vezes que as pessoas falavam, situações particulares da vida dela,
coisas que elas deixaram para trás, que eram encontradas. Então, assim, é muito difícil, eu digo para vocês, eu estudo sobre isso há muitos anos, né? Talvez uma boa parte da minha vida eu passei estudando essas questões. E não tenho como ter dúvidas disso, não tenho. Eu sempre digo, né? A ideia da reencarnação para mim não é uma crença, porque eu não preciso acreditar que tem ar aqui que eu estou respirando, eu não preciso acreditar nisso, eu simplesmente sei que tem. A ideia da reencarnação para mim não é uma crença, eu simplesmente sei que isso é um fenômeno da vida. Mas eu sugiro a vocês que quem quiser entender um pouco mais, quem quiser compreender melhor a vida, que estude sobre isso, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, não. Estude sobre isso, faça isso por você. Porque quando você começa a entender a realidade da reencarnação, a sua perspectiva de vida muda. Muda substancialmente. Porque uma coisa é você ter nascido aqui, Leonor está falando aqui no Egito Antigo, já se preparava o faraó para as suas pirâmides, pois acreditavam na vida após a morte. Sim, sim, Leonor. A ideia realmente sempre foi muito presente tudo isso, né? Nas convicções humanas. Então, quando você acredita, quando você começa a tomar consciência de que você é uma individualidade que já viveu outras vidas e que vai viver outras no futuro, isso muda completamente a sua perspectiva de vida. É muito diferente de você achar que nasceu do zero aqui, que você vai morrer, ou vai tudo se acabar, ou você vai para um lugar separado. Porque quando você acredita, por exemplo, na crença cristã, de que você vai para o inferno ou para o céu, isso já é muito doloroso, né? Já é muito doloroso, porque se você for para o céu, maravilha. Só que de repente seu filho vai para o inferno. De repente sua esposa vai para o inferno, seu marido vai para o inferno. Ou seu pai ou sua mãe vão para o inferno. E você nunca mais vai vê-los e vai saber que eles vão ficar lá ardendo para sempre. Então é um céu meio curioso, né? Como é que você vai ficar feliz no céu, sabendo que pessoas que você ama estão lá prisioneiras no inferno? Então, a ideia da reencarnação, ela muda muito a sua perspectiva de entender a vida. Muda. Por isso eu digo a vocês, estudem sobre isso. Quem tiver, eu não sei aí de vocês, quem está aí, que tem o meu livro, Psicanálise da Alma. No meu livro, Psicanálise da Alma, tem um capítulo, logo no início, conceitos transpessoais, o nome desse, em que eu defendo essas ideias e ali eu traço uma defesa bem pormenorizada, né? Porque, assim, ali é um trabalho teórico, né? É um livro escrito, é uma tese ali que eu defendo naquele livro. E o médico, né? O médico psiquiatra Jorge André, ele lendo esse livro, e isso até está no prefácio do livro, ele diz que esse capítulo por si só já vale o livro. Porque ali eu coloco tudo isso que eu já vivi, tudo isso que eu já aprendi, tudo isso que eu já li, tudo isso que eu já estudei, e eu elaboro ali um texto onde eu apresento ali uma defesa realmente vigorosa a respeito dessas ideias. Então, partindo do pressuposto da ideia da reencarnação, e eu continuo sugerindo a vocês que não acreditem somente em mim, que busquem essa convicção por vocês mesmos, porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês, a ideia da reencarnação ela é muito terapêutica e ela tem tudo a ver com a terapia. Reencarnação e terapia combinam maravilhosamente bem, porque a reencarnação por si só ela já é terapêutica. Por quê? O que a reencarnação faz? A reencarnação faz você voltar a situações que você já viveu, nas quais você não aprendeu o que precisava aprender, nas quais você não viveu da melhor forma que você poderia ter vivido, nas quais você não reagiu da melhor maneira que você poderia ter reagido, e aí você volta em experiências similares, não necessariamente idênticas, mas similares, que provoquem reações similares em você, para que você possa trabalhar essas reações, para que você possa elaborar essas reações, para que você possa refazer essas reações, aprender com elas e sair daí uma pessoa melhor.
Então, a reencarnação ela é terapêutica. Só que ela leva tempo, né? Você vai levar, às vezes, uma vida inteira para viver essa terapia da reencarnação, ou até mais vezes mais de uma vida. O que a terapia faz, na verdade, é acelerar o processo terapêutico. Porque quando você faz uma terapia, principalmente do ponto de vista de uma técnica psicanalítica, você vai estar fazendo uma releitura da sua vida, né? Não é necessariamente reescrever, porque o que você viveu está vivido. Mas fazer uma releitura dessa vida significa olhar para os fatos dessa vida sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. Porque quando você viveu determinados fatos ao longo da sua vida, você viveu esses fatos com a percepção que a sua maturidade te proporcionava naquele momento. E aquela percepção daquela época pode ter provocado traumas, pode ter provocado reações indesejáveis. Não é? Por exemplo, uma criança pode ter ficado traumatizada de ter sido trancada no quarto escuro pelo pai ou pela mãe. Porque naquela época o quarto escuro para ela era algo muito ameaçador. Então, quando ela começa a relatar isso no processo terapêutico, ela vai começar a olhar para esses quartos escuros não mais como uma criança, que foi a memória que ela registrou, mas como uma adulta que ela é agora. Então ela vai começar a reelaborar essas emoções, olhar sob um outro ângulo, né? Com toda a maturidade que ela já construiu ao longo da vida. É isso que a reencarnação faz. A reencarnação faz isso também. Ela vai levar você, nas vidas sucessivas, a reviver situações que você viveu anteriormente e que deixaram marcas ruins em você, que não proporcionaram em você as aprendizagens que você precisava. Então você vai reviver isso, só que um tempo depois, aonde você já amadureceu mais, aonde você já desenvolveu outras habilidades, aonde você já construiu outras formas de encarar e de perceber a vida. Então, a terapia e a reencarnação, elas têm aspectos muito similares. E aí vem a questão que eu acho fundamental. Quando você faz terapia com uma perspectiva reencarnacionista, aí é uma luva. É uma luva. Porque aqueles fenômenos que aconteceram na sua vida, eles vão passar a ter uma outra conotação. Por exemplo, quando a gente trabalha em psicanálise, a infância da pessoa, né, que o Freud chamou aí do romance familiar, que são ali os primeiros anos de vida na família, onde uma boa parte dos traumas são construídos do ponto de vista da psicanálise tradicional. Quando você revive aquilo ali, você vai olhar para aquilo ali como do ponto de vista como se tudo tivesse começado ali, né? Como se os traumas tivessem começado ali. E aí você vai olhar para o seu pai, para sua mãe na terapia e vai dizer, não, eles fizeram isso comigo, eles fizeram aquilo, não para culpá-los, porque o propósito de uma terapia não é culpar pai e mãe, mas entender o papel que eles tiveram na sua formação, na sua construção, nos padrões de comportamento que você adquiriu, você vai fazer isso. Né? Isso do ponto de vista de uma psicanálise tradicional, não reencarnacionista. Quando você olha essa mesma psicanálise do ponto de vista reencarnacionista, você já pensa num outro aspecto. Você já pensa que você nasceu naquele lar porque aquele lar tinha ali um contexto familiar que era propício e necessário para as demandas que você trazia das suas vidas passadas. Então aquelas pessoas, aquele contexto ali, deixa de ser um meio adverso. Ao contrário, passa a ser um meio que, mesmo tendo criado dificuldades, foi um meio que proporcionou a você toda uma possibilidade de crescimento. Mesmo que tenha sido muitas vezes à custa de sofrimento, de dor, né, de trauma. Mas não foi à toa que você caiu ali. Você caiu ali porque havia uma demanda em você que fazia com que você precisasse estar dentro de um contexto familiar que foi aquele onde você nasceu. Então vejam como que fazer uma terapia de um ponto de vista reencarnacionista, isso já muda o enfoque.
né? Eu me lembro que tem um amigo meu, o Mauro Cuítico, ele é lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é médico, trabalha com a terapia reencarnacionista, terapia regressiva. Ele até deixou a medicina, porque a medicina não aceitava isso, né? Aquilo que a gente falou há pouco. A medicina aceita a acupuntura, a medicina aceita a homeopatia, mas não aceita a regressão. A medicina aceita a psicanálise, mas nenhuma delas tem prova. Mas não aceita a regressão, sabe lá Deus por quê. Eu acho que é preconceito porque tem um fundamento religioso misturado com a regressão, mas a gente não pode fazer nada sobre isso. E o Mauro Cuítico sempre falava nisso, né? Ele sempre falava, né? Você vai passar a olhar para o seu pai, para sua mãe, como elementos que foram fundamentais para a construção da sua história atual. Eles não trouxeram dificuldades para você, eles trouxeram auxílio. Eu me lembro assim, uma coisa que acontece, por exemplo, estou me lembrando aqui assim de uma paciente, né, que ela nasceu numa família muito repressora, principalmente do ponto de vista sexual. E aí, e ela se tornou uma pessoa reprimida. Começando a terapia, inclusive depois fazendo o mapa astrológico dela, a gente começou a perceber como que ela tinha uma energia sexual muito intensa, inclusive com fantasias de muita promiscuidade. E aí a gente começou a entender que ela nasceu naquele ambiente e não foi por acaso. Aquilo ali, aliás, nunca é, né? Aquilo ali foi uma forma que a vida encontrou de estabelecer um equilíbrio, né, entre as demandas internas da sexualidade dela e um certo controle externo, para que ela não se perdesse tanto como havia se perdido. Depois a gente foi fazer regressão e foi começar a perceber vidas passadas dela, como ela já havia se perdido em vidas passadas. Então vejam como é muito interessante isso, quando você liga a terapia, e aí a psicanálise tem muito a ver com isso, né? Muito a ver. Por isso que eu gosto de chamar do meu trabalho de uma psicanálise transpessoal. Porque a psicanálise trabalha muito com a história da pessoa, desde que nasceu até os tempos atuais, principalmente na infância, que o Freud chamou de romance familiar. E a terapia regressiva, a terapia de vidas passadas, ela também trabalha com a história. Ela tenta olhar as diversas encarnações que a pessoa teve para poder entender qual é o rumo dessa evolução. Né? O que ela traz como necessidade de transformação, de aprendizagem. E aí vem uma coisa que eu acho que é um jogo de palavras, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas que lidam assim com a ideia da reencarnação, as pessoas se perguntam assim, por que eu passo por isso? O que eu fiz em outras vidas para passar por isso? Tudo bem, você entender o que você fez, ou de onde você veio, o que você viveu em outras vidas, ajuda muito a você a compreender por que você está ali passando por aquilo. Ajuda muito. Mas eu sempre digo que a grande pergunta não é por que eu estou passando por isso. A grande pergunta é para que eu estou passando por isso. Por que a vida me coloca nessa situação para eu aprender o quê? Então essa pergunta eu repasso para vocês. Vocês aí que estão passando por alguma dificuldade, por algum problema, pode perguntar por quê, pode tentar descobrir, vai ajudar quando você faz uma regressão, por exemplo, e você começa a entender a lógica da sua construção, você começa a perceber que o que você está vivendo agora tem alicerces profundos no seu passado, isso é bom, isso traz um certo nível de consciência, de conforto, tudo bem, isso eu não vou negar isso, até porque é uma técnica que eu uso. Mas o principal não é isso. Isso é um degrau, isso é um patamar do processo terapêutico. O grande desafio é o que vem depois. É responder essa pergunta: para que eu estou passando por isso? O que a vida espera de mim? O que a vida espera que eu aprenda? No que a vida espera que eu me transforme? Essa pergunta é fundamental. E essa pergunta, muitas vezes, você nem precisa estar fazendo uma terapia. Muitas vezes você está passando por um problema, por alguma dificuldade, e você pode se perguntar, para que eu estou passando por isso?
Aonde a vida quer me levar? Não acreditem, né? Porque a ideia da reencarnação, ela ainda vem muito atrelada à ideia de castigo, de culpa, não é? E isso passa um pouco até pelo cristianismo, mesmo o cristianismo não sendo hoje mais reencarnacionista, passa muito pelo budismo. O budismo acaba tendo um pouco essa ideia de culpa, né? De pagar os erros do passado, também o budismo acaba tendo um pouco isso também. Mas não é essa a questão, não é essa. Né? Eu sempre digo, olha a vida ao seu redor. A ideia da evolução é uma marca da vida ao seu redor. Tudo evolui, tudo, tudo. O universo está em expansão, o planeta Terra evoluiu de uma massa incandescente para essa natureza maravilhosa que a gente tem hoje. Os nossos corpos evoluíram, desde dos organismos unicelulares até esse organismo com mais de 50 trilhões de células. O ambiente evoluiu, socialmente nós estamos evoluindo, né? Desde de formas mais rudimentares de vida até hoje, toda essa forma complexa, toda essa tecnologia, então tudo evolui. Então nós temos algo que transcende ao nosso corpo, e não sou eu que estou dizendo. Os russos falaram disso quando falaram do modelo organizador biológico, os ingleses falaram disso quando Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, ele fala do campo mórfico, da ressonância mórfica. A ideia de alma é uma ideia que não tem como ser negada, a questão da projeção da consciência, a ideia que a gente vai ver isso na experiência de quase morte, né? De que nós temos uma estrutura energética que se projeta para fora do corpo. Então nós somos muito mais do que um corpo, nós temos uma estrutura energética. E aí por que essa estrutura energética também não estaria sujeita aos mesmos princípios da evolução? Não tem lógica nenhuma. Se tudo evolui, por que a nossa estrutura energética, que a gente pode chamar de alma, de corpo mórfico, de mob, do que a gente queira chamar, mas por que ela não evoluiria também? Então, ela evolui, isso é um fato, isso é um fato da natureza. Então, o fenômeno da reencarnação, ele não nos leva a uma ideia de culpa e castigo, ele nos leva a uma ideia de evolução. E toda a ideia de evolução, ela está atrelada a uma ideia de aprendizagem. Então você volta, você revive as situações para você aprender a fazer melhor o que você não soube fazer antes. Então a vida vai te oferecendo novas possibilidades. E essa ideia, olha só que coisa interessante, essa ideia, essa sincronicidade entre reencarnação, destino e terapia, ela é tão grande que hoje eu percebo isso, eu falo isso para os meus pacientes, eu falo isso para eles. Na medida em que eles vão amadurecendo algum nível de conhecimento, eles vão amadurecendo algum nível de transformação nos seus padrões de comportamento, eu aviso. Eu já aviso e vai acontecer. Eu aviso, ó, a vida vai te testar. A vida vai te colocar de novo numa situação para você poder exercitar a sua transformação, para você ser testado nas suas mudanças. A vida vai te testar, porque a vida é terapêutica. Ela está ali querendo te ensinar o tempo todo. Então, quando você faz uma terapia sob esse foco, sob essa perspectiva, você não só se transforma, mas você começa a observar o que a vida vai te propondo a partir dali. E na medida em que você vai se tornando pronto para aquilo, e aí vem um conceito da pedagogia que eu acho muito interessante, já falei aqui, né? Que é a prontidão, é você estar pronto para aprender alguma coisa. Na medida que você vai, por conta das suas transformações, por conta do avanço da sua maturidade, você vai atingindo um estado de prontidão, a vida vai te colocar de novo em algumas situações para você exercitar as suas aprendizagens, para você se ver testado nas suas aprendizagens. Porque na medida que você vai exercitando e vai sendo testado, ou você chega à conclusão que precisa aprender mais, porque não aprendeu o suficiente, isso acontece muitas vezes, até porque é um processo, não cai nada do céu, ou você se fortalece, não, poxa, eu consegui fazer diferente, e é bacana isso. Eu sempre reforço isso nos meus processos terapêuticos, quando o paciente vem e me fala, poxa,
aconteceu isso e eu reagi de uma maneira diferente. Eu falo, poxa, que bacana, se sinta feliz com isso, né? Se regozije com isso, porque a sua autoestima aumenta, a sua sensação de sucesso aumenta. A autoestima se fundamenta muito em experiências de sucesso e fracasso. Então é importante valorizar as nossas experiências de sucesso, porque elas vão nos fortalecendo para os embates seguintes, para os desafios seguintes. Então, existe uma grande similaridade, uma grande sincronicidade entre terapia e reencarnação. A terapia regressiva, quando ela leva você a viver vidas passadas, ela ajuda você a traçar essa linha evolutiva da sua individualidade, né? Da sua individualidade que somos nós mesmos. Ela ajuda a traçar essa linha, e aí você vai entendendo, nossa, eu vim daqui, eu passei por ali, eu vivi isso aqui, hoje eu estou aqui, o que eu tenho que fazer para estar melhor amanhã? Né? Essa é a pergunta, para que eu estou passando por essa situação? Então, uma terapia ajuda, com certeza. Mas você pode começar a pensar sobre isso, né? Eu sugiro isso aí, estude sobre a reencarnação, leia sobre isso, procure ler artigos, ler pessoas que falam sobre isso, pessoas que pesquisaram sobre isso, para você realmente construir a sua própria convicção. E comece a se perguntar, né? Para que eu estou passando pela vida que eu tenho hoje? O que a vida está me propondo? O que a vida espera de mim? Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente poderia falar? Vocês hoje não estão participando muito, né? O pessoal tá me ouvindo muito. João Felipe está entrando, demorei, mas cheguei. Seja bem-vindo, né? Então, acho que era isso aí, né? Eu acho que era isso aí. Pensem sobre isso, tá? Não entendam que a ideia da reencarnação é uma ideia religiosa da reencarnação. Ela vem de filosofias religiosas, ele existe ao longo de toda a história da humanidade em diversas filosofias religiosas, mas a ideia da reencarnação hoje ela é um fato que a gente pode tomar como científico. Mesmo que algumas pessoas, por exemplo, o conselho de psicologia, o conselho de medicina não aceitam. Eu tenho colegas, né, que abandonaram o conselho de psicologia para poderem viver a profissão deles usando a ideia da reencarnação. São opções, né? Porque é realmente um absurdo. Eles não aceitam, mas quando você vai ver aquilo que eu falei para vocês, a homeopatia também não tem prova científica dentro dos modelos cartesianos, a acupuntura também não tem prova científica, a terapia floral também não tem prova científica, a psicanálise também não tem prova científica, a telepatia também não tem prova científica, e isso tudo a ciência aceita. Né? São todos fenômenos aceitos hoje pela ciência, pelos conselhos de medicina, pelos conselhos de psicologia. Por que não aceita a reencarnação? É só você pegar aí um monte de livro de terapia regressiva, aqueles autores todos do século XX passado agora, né? Hans Tendão, Ian Stevenson, Maurice Netterton e o próprio Brian Weiss, né, que se tornou aí um best-seller. E você vai ver, as evidências são assim absurdas. Não tem como você ficar com dúvida quando você começa a estudar algum desses autores. Então, enfim, mas a gente não está aqui para brigar com a ciência, né? A gente está entrando na era de aquário, né? Que eu sempre digo para vocês, a era de aquário vai ser a era da diversidade. A gente não está entrando ainda, né? A era de aquário vai entrar mais ou menos daqui a uns 100 anos, mais ou menos. Mas ela já está presente, a influência dela já está presente no nosso psiquismo. E a era de aquário vai ser a era da multiplicidade e da diversidade. Então, se a ciência não acredita, a gente só lamenta. Mas foi pausado, acho que voltou, né? Deu uma caída aí. E aí vocês aproveitem isso, tá bom? Então, acho que é isso que a gente tinha por hoje. Não vou me alongar mais, porque acho que eu já esgotei o assunto que eu queria falar com vocês.
Se vocês gostaram, se acharam interessante, compartilhem. O vídeo vai ficar aqui salvo no meu Instagram. Durante a semana eu vou postar esse vídeo lá no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Tá bom? A Malu tá falando aqui, aceitar a reencarnação abre nossa visão para a compreensão dessa existência, ajuda a nossa caminhada. Com certeza, com certeza. Ajuda muito, Malu. Com certeza, né? Muda a perspectiva. Eu já falei aqui, né, do homem que está subindo a montanha, né? Quando você acredita do ponto de vista de uma única encarnação, você é um homem subindo a montanha, olhando o que tem à sua frente, o que tem atrás de você e só isso. Quando você chega lá no alto da montanha, você é o homem que acredita na reencarnação, porque você olha tudo aquilo que você já percorreu e você entende a estrada por onde você veio. Então a reencarnação ela coloca você numa perspectiva muito maior, com certeza. Mas eu estava falando, né? Quem achou interessante aí, que acha que possa ser útil para outras pessoas, compartilhe, que a gente vai deixar aberto lá para quem quiser compartilhar, tá bom? Eu que agradeço, o Nildo está agradecendo, eu que agradeço aí a vocês pela participação, pela presença. E vamos embora. E mandem sugestões de temas, tá bom? Vocês mandam aí para mim Mas pode mandar por onde quiser, no direct aí, pode mandar por WhatsApp, pode mandar aí que a gente vai aproveitando as sugestões para estar batendo um papo aqui com vocês, tá bom? Obrigado a todos, uma boa semana e até a próxima segunda.